temas relacionados ao nosso coração. Nós queremos trabalhar hoje um dos ídolos mais perigosos para o nosso coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 18. Quem teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre esse tema na revista? Alguém leu? Não precisa levantar a mão não, só levanta quem leu. Estou vendo que vai ficar uma encomenda para leitura na próxima semana, tá? Irmão Geraldo, esse grupão aqui é tudo conhecido seu, é? Tudo parente, é? O Geraldo depois vai ficar uma tarefa para ele, vai pegar o PDF ou a revista e mandar para vocês, tá bom? Porque aí já fica para vocês saberem o que nós estamos lidando depois. Lucas 18, versículo 9 até o 14. Uma história bem conhecida. Nós vamos ler, orar mais uma vez e vamos pensar nesse tema. É Lucas 18, 9 a 14. Muitos vão dizer, já sei qual é essa história. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, nosso Deus grandioso, eterno, soberano, amoroso, misericordioso, nós te louvamos pela oportunidade de juntos estudarmos a tua palavra. Queremos nos colocar diante dela como pecadores, necessitados de ti, da tua graça, que o teu Santo Espírito nos ajude, que o Senhor nos ilumine e que haja em nós compreensão da tua palavra. Que o Senhor também nos ajude a sairmos daqui com ânimo de estarmos mais perto do Senhor. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, um dos efeitos da queda, do pecado e do nosso... Dizendo assim, que nós somos filhos de Adão, depois de Gênesis 3, é que nós passamos a preocupar, e não é problema preocuparmos com a gente, é que nós passamos a preocupar além da conta com a gente mesmo. O Evangelho vem nos resgatar do ídolo do domingo passado, que foi egocentrismo. E agora nós temos esse próximo ídolo. E a primeira coisa que a gente pode fazer é, como é que a gente pode definir essa palavra? O que é narcisismo?
Qual a origem desse termo? O que podemos dizer? É que, por isso que eu falei, a gente pode, tipo assim, será que quando eu olhei no espelho hoje de manhã, eu fui narcisista? Aí você fala, o que é narcisismo? É um conceito que não vem da escritura, da Bíblia, mas vem da psicanálise. A pessoa que admira exageradamente sua própria imagem e alimenta, nutre uma admiração também exagerada ou excessiva por quem? Não é que é uma coisa assim que você não tem problema. Nós não estamos conflitando ou comparando isso com a autoestima, mas nós estamos falando que na nossa relação conosco e com a nossa imagem, a gente alimenta a coisa demais. Aí de onde é que surgiu, onde é que a psicanálise puxou esse termo? Vem, na nossa revista diz, vem de Narciso, o narcisismo. Conforme a mitologia grega, um rapaz bonito, um belo jovem, ele despertou o amor e a admiração da ninfa Eco, só que ele despertou esse amor, mas ele é indiferente a esse amor. E aí, ele sendo condenado a apaixonar-se por quem? Pela sua própria imagem refletida na água. E aí o triste fim, acabou cometendo suicídio por afogamento, e segundo a mitologia, a mãe terra o converteu em uma flor, que se chama Narciso. Então, que características tem nessa pessoa narcisista? Fechadas, egocêntricas e solitárias. Irmãos, percebe que a igreja é o lugar para tratar essas coisas. Não quero dizer que quem é mais introspectivo tem que vir para a igreja e ficar sorrindo para as paredes. Não é isso, irmãos. Mas é que nós aprendemos, dentro da realidade que Deus nos fez, na nossa personalidade, a nos relacionar melhor uns com os outros por meio do Evangelho. Do Evangelho. Nós nos enxergarmos a partir do Evangelho. E tem um pensador cristão, que ele foi consultor do Senado americano à época, um crente muito piedoso, chamado, nossa revista cita ele, James Houston. Ele fala de uma necessidade que ele chamava na época porque faz tempo, tá? Na época que o Tássio era uma criança ainda, 2016. Coisa nenhuma, né, Tássio? Já era um homem já. Feito. Ele fala da necessidade de uma reforma relacional na igreja, naquela época. E ele fala assim, ser relacional significa que você cuida do próximo. Aí ele fala, é claro que quando eu disse nos anos 50 que precisávamos dessa reforma relacional, eu não fazia ideia de como o narcisismo viria a ser tão exagerado ao ponto de causar a derrocada da nossa civilização. Então, o objetivo desse estudo nessa manhã é nos chamar a atenção para o tema, que é um dos ídolos mais perigosos do coração, e o texto que nós lemos, esse Lucas 18, se vocês já viram, é uma parábola. O Senhor Jesus contou essa parábola para chamar a reflexão, voltando lá para o texto agora, tá? Aqueles que... Dá uma olhada no que ele disse. Verso 9. Propôs essa parábola para quem? Para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem gente boa demais, justos, e desprezavam os outros. Então, a parábola tem quantos personagens? 2 homens. Um, naquela sociedade, era procedente da religião. Ele era o quê? Fariseu. E o outro, ele não tinha esse vínculo religioso,
era considerado quase alguém alheio àquela sociedade. Um publicano que o pessoal desprezava porque eles eram cobradores de impostos. Judeus que trabalhavam para Roma para cobrar impostos, o povo tinha raiva deles. Hoje não tem esse problema. Quem cobra imposto hoje, o pessoal está tranquilo, acha de boas, acha legal. Só nessa época que tinha esse problema com os cobradores de impostos. Não é verdade? Coisa nenhuma. A gente sabe que traz dificuldades em todos os países. Um era bem religioso e o outro era coletor de impostos. O religioso, ele orava para ele mesmo, de si para si. Falava da sua experiência religiosa. O coletor de impostos orava a Deus suplicando misericórdia. Irmãos, nós já vimos o que é o narcisismo. É algo com a nossa imagem e um exagero. Mas vamos olhar mais de perto? Que a primeira característica que nós temos é o engano, o narcisismo é o engano acerca de quem? A gente pensa que está bem e a gente está na pior. É um engano acerca de quem? A respeito de... A gente construiu um engano acerca de nós. Isso é ruim porque nós não percebemos. E às vezes quando fala a gente fica chateado. Acreditamos que somos... Aí como é que se constrói isso? Não está vendo o que eu fiz? Que miséria. É porque acreditamos que somos aceitos por Deus em função do que fazemos ou deixamos de fazer. Observe, o que ele fazia para Deus o aceitar? Jejuo 2 vezes por semana. Não é isso que ele diz? Verso 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mateus diz que ele, até mesmo das ervas do seu jardim. Só que a lei, aqui na nossa revista diz, os judeus deveriam jejuar apenas uma vez por ano. Mas esse aí era bom, ele jejuava 2 vezes por semana. Tem problema? Não, não tem problema. O problema é confiar no que faz. Esse é o problema. A sua prática religiosa acabou trazendo uma fumaça em torno do que ele é mesmo. Ou seja, o narcisismo, ele tem uma visão enganosa de si. Ele só pensa nele e não pensa em outra pessoa. Dê uma olhada. No final do versículo 11, o fariseu, aí fala, orava de si para si mesmo, porque só pensa nele mesmo. Perceba que ele está falando palavras verdadeiras. Ó Deus, graças te dou. Ou seja, em relação a Deus. Mas aí ele começa a dizer, olha, eu não sou como os demais homens. Não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero. Despreza a todos. Perceba onde é que está o problema do narcisismo. Ele é egoísta por definição, porque se vê melhor do que as outras pessoas. Eu não sou como os demais homens e nem como esse publicano. Irmãos, como é que a gente pode lidar com isso, para a gente terminar essa primeira parte? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse ponto até aqui? Nós vivemos uma época política tão complicada. A nossa revista, os que estão com a revista aí, nesse último parágrafo desse ponto diz assim, em 2016, um famoso personagem da política nacional falou assim, não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu. Irmãos, pode ocupar o posto que for. Essa afirmativa, desde a pessoa mais simples até a maior autoridade, ela é auto-engano essa. Já pensou falar uma miséria dessa? Você pode andar na presença de Deus na maior sinceridade, mas nós iremos falhar. Não tem essa ideia de vender uma ideia. Então, por isso que, diante de Deus,
Diante de Deus, eu convido a cada um de nós a fazer essa oração. Que maravilhosa oração. Se vocês não fizeram pergunta, eu vou fazer pergunta para vocês. Vamos ler essa oração? Vamos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou fazer uma provocação na nossa lição. Qual o tratamento que tem nesse versículo para o narcisismo? Ainda bem que essa pergunta não está na revista. Qual o tratamento que tem nesse texto? Para a gente pensar em coisa boa. Qual? A gente se relaciona com a gente e com outras pessoas em vários lugares. Como é que Deus pode me ajudar? Que eu vou falhar mesmo, mas como é que eu posso aprender a não falhar nisso? Que remédio tem nesse versículo? Com quem ele está se relacionando? Com quem? Sonda-me, ó. Com quem? Quem é que pode nos ajudar a corrigir essa inclinação pecaminosa idólatra? Quem? Quem pode? Deus. Só que não é um relacionamento assim, Deus lá e eu aqui. Não é. Em segundo lugar, ele está pedindo para quem sondar o coração dele? Aí está difícil esconder alguma coisa, não está não? Quer ver uma aplicação para os que estão... O Alisson estava aqui, eu estou aqui, para a liderança, dê uma olhada para vocês verem. Guarda aqui, tá? Lucas, vai para 1 Tessalonicenses. Olha como é que Paulo aplicou isso para ele como ministro do Evangelho. Dê uma olhada. 1 Tessalonicenses. Pensem nas perguntas. Eu estou achando que eu deixei vocês, foi apavorado. Eu foi triste agora. Dê uma olhada como para a gente que lida com o Evangelho, para você que às vezes compartilha o Evangelho. Aqui está falando mais compartilhamento público. Ele fala assim, Paulo, é questão do Evangelho, como a gente precisa graça para ser verdadeiro. 1 Tessalonicenses 2, o versículo 3. Ele fala assim, ó, a nossa exortação não procede, o Evangelho, tá? De engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, em engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, mas, e sim a Deus. E aí vem o que o salmista falou, que prova o nosso... Entenderam aí? Hoje eu falei de manhã uma coisa que eu não sei se eu exagerei. Agora mesmo, lá na... O Kleber vai ouvir de novo. Você está no relacionamento com alguém, conversando. Aí você pensa em falar alguma coisa sobre você ou sobre qualquer coisa. Vamos aplicar primeiro aqui para a igreja. Aí você, olha, estou falando isso aqui, mas quase dizendo assim, nem Jesus pode ouvir isso. Aí já pecou, meus irmãos. Olha, eu vou tratar, para nós os maridos agora, eu vou tratar a minha esposa, mas que Jesus nem veja o que eu vou fazer. Oh, miserável, assim, horrível. Eu queria citar dois exemplos. Bom dia. Eu queria citar dois exemplos de narcisismo, aí o senhor me fala se é um bom exemplo. O primeiro exemplo é de Judas, sobre narcisismo, e o segundo é sobre Simão, o mágico, e Pedro. Ele queria aquele poder para ele, para se autoalimentar e nutrir ele mesmo. Eu querendo sair da doença para o tratamento, ele voltou na doença e achou mais 2 doentes. Ele falou, pastor, e Judas? Ele estava cheio de quê, irmãos, quando ele foi se enforcar? Remorso, né, que colocou lá?
no texto, é porque eu não lembro a referência agora, e não houve arrependimento. E o outro é Simão Mágico, ali em Atos, né? O Tarso trouxe 2 exemplos. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Só tem ovelha ou tem pastores narcisistas cheios nos púlpitos das igrejas evangélicas hoje? Estou exagerando, é? Pegando assim, evangélico como o tapetezão de retalho de tudo quanto é cores. Tem ou não? Só as ovelhas ou temos liderança narcisista? Quando eu uso pessoas para me promover. Estou falando isso por causa de um livro recém-lançado. Quando o narcisismo vem à igreja. Se eu puder, eu vou compartilhar o artigo da Gospel Coalizão, que fala desse artigo. Por isso que quando o livro foi traduzido, é quando o narcisismo desce à igreja. Aqui ele falou de 2... Judas, não é que Judas parecia demais com o discípulo, mas por dentro não parecia. A gente pode, o narcisismo pode criar em nós um verniz religioso, e a gente anda no meio dos crentes como se fosse crente. Mas só que é só para entender, eu gostei dos exemplos, irmão Tarso, tanto do Elimas, o mágico, que queria apenas para ter poder. Não tem gente hoje à frente de igreja para ter poder, controle de pessoas. Por isso que o pessoal, às vezes, irmãos, quer passar só na frente e nem entra. Tipo assim, será que essa é uma daquelas? É um negócio que Deus tenha misericórdia de nós. Nas empresas pode ter pessoas assim. Progride não, nem igreja, nem empresa, famílias, traz problemas, traz separação, traz divórcio. O marido constrói uma imagem, pastor, deixa ele lá na igreja, aqui em casa ele é terrível ele. Horrível isso. Ah, pastor, fica lá no púlpito, aqui fora do púlpito é horrível. Que Deus nos livre. Olha, observe aqui, foi só um comentário, né, Tarso? 1 Tessalonicenses 2, dê uma olhada no verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Como termina o versículo? Deus disto é... Irmãos, que bênção na nossa vida, se a gente pudesse, pela graça dele, nos enxergarmos em primeiro lugar como criaturas de Deus, como mesma substância dos outros, carne e osso, como imagem e semelhança de Deus, pecadores, porque trazemos a imagem e semelhança dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então nós temos esse misto de uma imagem maravilhosa de Deus, mas também a imagem do pecado. Isso atinge. O que devemos fazer pela graça de Deus? Vamos voltar para o texto de Salmo 139, 23 e 24. O que diz essas palavras aqui, irmãos? Eu fui para Tessalonicenses para lembrar a mim mesmo do que eu acabei de ler, que nós precisamos de andar na presença de Deus, para Ele sondar o nosso coração, e também Ele como testemunha. Mas dê uma olhada na sequência. Prova e conhece os meus... A pessoa, os pensamentos dela, estão sendo filtrados pela graça de Deus. Prova e conhece os meus... Irmãos, vocês não acham, quando a gente fala isso, que Deus é muito misericordioso, não? Que a gente às vezes pensa mal do próximo. Às vezes a gente fala mal do próximo. Que amor, porque Deus, Ele podia fulminar a gente naquela hora, mas Ele não faz isso. Aqui nós temos uma pessoa, vê se consegue perceber isso no texto. A graça de Deus quer nos levar a alinhar o nosso coração com o coração de quem? Que bênção para a família. O nosso coração
tão terrível alinhar, ver se há em mim algum caminho mau. E guia-me por onde? Pelo caminho. Esse guia-me, sonda-me, é dizendo assim, ó, eu sou dependente de ti. Para nós abandonarmos esse ídolo, o narcisismo, nós precisamos aprender a crescer na dependência de quem? Não de nós mesmos, dele. E aí olha o que vamos aprender, olha a bênção que vamos aprender. Tudo é fruto da graça. Vamos ler juntos esse versículo? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, antes pensar de que maneira? Com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a... Posso fazer uma afirmativa? Sem o Evangelho, sem a graça de Deus, o que nos tornaremos? Narcisistas. Perceba como o Evangelho vem e trata a confiança em nós mesmos para aprendermos a confiarmos e dependermos de Deus e aquilo que Ele quer nos dar e que não acaba nele, a sua graça. Vamos relembrar Tito, cadê? Tito 2, especialmente o verso 11 e 12. Eu gosto demais desse texto, porque é o que Deus quer fazer conosco, para nos livrar desse tipo de ídolo. Tito 2, 11. A gente terminou a primeira parte, não foi isso? Bora ficar de pé e ler esses dois versículos para, se vocês, os que quiserem, os que podem, não se preocupa não. É só para a gente esticar um pouco as pernas. Tem algo de Deus em direção à sua vida e à minha. Vamos ler juntos? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha o que a graça de Deus quer fazer conosco. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Podeis sentar, por gentileza. Deixa esse versículo aí, por favor, Marcelo. Para que nós sejamos livres do narcisismo. O que Deus quer fazer conosco pela sua graça? Nos matricular na escola do Espírito Santo. Para nos... A palavra aí parece que é a mesma de pedagogia. Educar. Diga assim, olha, o teu futuro não depende de Adão, o teu futuro depende do último Adão, de Cristo. Então, abandone essa sua inclinação, esse estilo de vida de Adão, que é um estilo instituído pelo pecado, impiedade. O que é impiedade? A tentativa de viver sem a orientação e a direção de Deus. O que mais? Ele quer que nós sejamos educados em duas direções. Uma negativa, abandonar ou parar de tentar viver sem o governo de Deus. Impiedade. Também as paixões mundanas, o nosso coração inclinado às coisas ruins, inclusive ao narcisismo. Mas de forma positiva, o que o Espírito Santo quer fazer? Que nós vivamos... nossa época está muito difícil. A Bíblia diz, você foi preparado para essa época. É no presente século. É agora. Aí vem o que Romanos 12 falou. Que a gente não pense nem além, nem a quem, mas com moderação. Sensato. Só a graça de Deus, irmãos, porque a gente vai falhar. Sensato pensando em nós, com a gente mesmo. Falar nisso, quem estava aqui domingo à noite, cadê? Acho que o Daniel estava aqui, eu conversei com o Daniel, bem ali, não foi, Daniel, que está nos visitando? Aí eu falei para eles assim, olha, eu deixei um livro com o pastor Cristiano, que eu tinha conversado um assunto com eles. Aí o pastor Cristiano pensou que eu ia dar para ele uma confissão de fé, até precisava, para
para mexer com ele. O catecismo maior, o catecismo breve, você precisa disso. Aí eu peguei e entreguei um livro pequenininho para ele que eu tinha lido. Olha o título do livro. Zelo, é bom, né? Tem um pastor zeloso, né? Sem burnout. Aí ele falou para mim essa semana que estava lendo. Irmãos, essa falta de viver conosco bem, não é só burnout, não. A nossa época é uma época de deprimidos impressionante. As demandas consomem a nossa energia. A gente aprende muito fácil e fica até com raiva recarregar a bateria do celular. Mas vocês já perceberam como nós não gostamos de recarregar as nossas baterias? Espirituais, fortalecimento. Viver no presente século de forma sensata é um desafio. E justa, que é com o próximo. Especialmente o próximo mais próximo, que nos conhece muito bem. Esposa, filhos, lá em casa são filhas. Mas, em último lugar, piedosamente. É em relacionamento com quem? Piedade, com Deus. Observe uma coisa. Onde Deus quer trabalhar em nós para nos livrar do narcisismo? Pelo final do versículo. Em nosso coração, em nossos relacionamentos e no relacionamento com Ele. Deus quer se meter na nossa vida completa. Quer mexer em tudo. Quer mexer no nosso coração. Quer mexer nos nossos relacionamentos. Ele fala assim, eu quero temperar tudo. Tudo é para ter o sabor do Evangelho. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Que bênção! Que tratamento para o narcisismo, o egocentrismo. O amor de Deus crescendo em nossa vida e contaminando tudo. Nosso coração, nossos relacionamentos e o relacionamento com Ele. Perguntas de vocês. Acabou o primeiro ponto. Quase que eu sintetizei as três parcelas da nossa... As três partes da nossa revista nesse texto. Não foi não, Alisson? Perguntas, porque senão vocês vão cochilar. Percebi, a hora que eu estava terminando os pensamentos, tinha pessoas assim, tinham pescado 3 tambaquis. Aí a hora que um pegou o jaraqui, eu falei, também jaraqui não. O senhor já provou tambaqui, seu Edson? É Edson, né? O senhor já provou um tambaqui? Se achou ruim, não fala. Se achou bom, fala. É ótimo, maravilha. Você pegou, foi um pirarucu, foi? O seu cochilo foi um pirarucu que você pescou? Foi nada, Diego. O Senhor me fez lembrar uma coisa que talvez ajude. Pastor, resuma numa palavra sobre o tratamento com o relacionamento comigo, com o próximo e com Deus. Numa palavra, cruz. Cruz do discipulado. Eu preciso aprender. A gente nunca faz essa oração. Nós estamos em Lucas lá, não é? Olha 14, 23. Volta um pouquinho assim, olha. Essa oração, Francis Schaeffer fala assim, os crentes nunca fazem essa oração, eu devia fazer. 14, 27. Vamos ler juntos? Observe para o senhor ver um tratamento de vários dos nossos ídolos. 14, 27. Vou ler o 26, vocês leem o 27, por gentileza. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda quem? A sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Leia o 27, por gentileza.
Jesus está ensinando então que a gente tem que brigar com todo mundo da família para segui-lo, é isso? É? Ainda bem que no rodapé da nossa Bíblia diz o quê? Amar menos. Nossa época é uma época de amar demais. Sabe a quem? A nós mesmos. Temos que amar a nós mesmos. Mas o problema é o exagero. O exagero leva ao narcisismo. Aí por isso que aqui diz assim, ó, não aborrecer, o verso 26 que eu li, e não aborrecer ainda a sua, não aborrece, não é isso que vem trazendo? A sua própria vida é amar menos. É que a gente às vezes ama tanto que despreza o outro. Olha o pecado. É a cruz do discipulado, seu Edson, é que nos conduz a servir ao Senhor e a crescer na graça de Deus na nossa vida. Porque o narcisismo, nós ficamos muito cheios de nós e pouco da graça de Deus. Bora para mais uma parte? Vamos para a segunda? Vamos para a segunda, meu irmão. O primeiro foi um engano a respeito de quem? Eu não preciso de Deus. Precisa sim. Eu não preciso me relacionar com Ele. Precisa, bem perto dEle. Eu preciso que Ele me dirija a vida, que Ele me conduza. Segunda parte, engano a respeito do outro. Lucas, nosso texto é Lucas 18, verso 11. Vamos ler de novo? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Irmão, sabe, eu fico pensando assim, quando a gente ora de si para si mesmo, tem compromisso com Deus não. Está com medo de Deus transformar. Aí ora, como diz o pessoal, não passa do teto da oração. Aí ficou palavras mecânicas. Ó Deus, graças te dou. E olha a gratidão, primeiro motivo da gratidão. Tem nada a ver com Deus, já volta para as pessoas. Não sou como os demais homens. Perceba que a pessoa que ora assim, ela não está diante de Deus, ela está diante das pessoas. Esse é o problema de confiar na religião. A religião nos faz pessoas para viver de aparência somente. Olha, uma coisa, tem um texto na Bíblia que me chama a atenção, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas olha esse Salmo 51, na confissão de Davi, Salmo 51, parece que é o versículo 5 ou 6. É o 6. Olha o que ele está falando para Deus. Eis, vamos ler juntos esse versículo? Olha o que ele fala para Deus. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer onde Deus tem prazer na verdade. Quem é a verdade que se encarnou para nos salvar? Que nós vamos celebrar agora, nesse mês de dezembro. Jesus, Ele é o Verbo, e o Verbo se encarnou e habitou entre nós, tudo que nós precisamos, cheio de graça e de verdade. E tudo que nós precisamos, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, sinceramente, se a gente tiver uma admiração profunda por Jesus, nós seremos uma bênção onde nós estivermos. Porque você vai fazer alguma coisa, aí de relance você fala, será que isso agrada ao meu Salvador? Que bênção. Ei, mexe muito, olha, empresa prospera, família prospera, igreja prospera, se nós formos cativados pela beleza e pela majestade do nosso Salvador. Quem quiser ler sobre isso, o Paul Tripp tem um livro fininho, eu já falei, não vou falar mais que é de preguiçoso porque é fininho, chama Admiração o livro. Bem, joia. O narcisismo é uma postura típica de uma pessoa enganada quanto ao outro. Aí na parábola nós já vimos. Vamos voltar.
no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, no íntimo. Deus quer trabalhar no nosso coração, no nosso íntimo. Aqui nós temos o verso 11, e agora, o padrão para medir o comportamento era quem? A vida dos outros. Nessa avaliação, o narcisista, ele sempre se vê, que ele não está vendo diante de Deus, melhor do que o outro. Para ele, o outro não tem nenhum valor. O narcisista, ele só tem amor por quem? Por ele mesmo. Ele vê a necessidade do outro, mas ele finge que não tem nada a ver com ele. Dá uma olhada aqui na postura de dois religiosos. Bora ler esse versículo? Por gentileza. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou de largo. Perceba que tem o verbo ver duas vezes nesse texto, bem aqui, olha. Ó, vendo e vendo, mas não viu. Quem viu aqui foi o samaritano, não é isso? Viu e não falou nada, foi lá e fez. Não é isso? Na história, esse texto aí é a parábola do bom samaritano, não é isso? Então, ele viu, mas não viu. O narcisista vê, mas não vê. Ia mexer aqui, mas eu não vou. Viu, irmão Alisson? Precisa de 20 professores de crianças. O narcisista não vê. Deixa quieto isso. Precisa de 10 músicos. O narcisista fala, eu vi, mas eu não vejo. Tem que trocar aquela lâmpada ali. Aí o marido narcisista, não tem outro não, chama alguém e tal, deixa para lá. Tem nem a lâmpada queimada aqui, só estou falando de coisas básicas. Segura aqui a bolsa das crianças. Puxa, vem você de novo, olha. Irmãos, não é que estou falando, é pequenas manifestações de serviço. A graça de Deus nos conduz a servir, a ajudar o próximo, no sentido assim. Pergunta de vocês. Pergunta fácil, tá, Geraldo? Alô, bom dia. Pode falar. Melhorou? Isso. Graças a Deus. Obrigado, irmão. Pastor, a pergunta ela é bem simples. Obviamente, a palavra do Senhor fala primeiramente conosco, então nós procuraremos aplicar em nossa própria vida, né, o que nós estamos aprendendo aqui. Mas isso nos remete a um segundo ponto, que é, caso tenhamos algum irmão ou percebamos algum irmão indo por esse caminho narcisista, como nós podemos colaborar? Seguindo o que diz ali Romanos 14, o que Paulo nos ensina em Romanos 14, podemos explorar um pouco também essa área de como lidar com esses irmãos, sejam eles eventuais líderes de outras denominações ou irmãos mais próximos. Eu falei para fazer fácil, mas não fez. Vamos tentar ler alguma coisa. Irmãos, nós estudamos à noite aqui, em Lucas 6. Talvez, irmão Geraldo, ajuda isso. Lucas 6. Nós estudamos em Lucas 6 algo que pode nos ajudar. Diz assim, é 6 mesmo. Nós começamos lá no verso 20, vocês lembram? E nós passamos a ver acerca desse relacionamento com o próximo. Um dos versículos que temos aqui no versículo 31.
ele diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Um dos princípios da regra de ouro aqui é eu querer o bem do outro no sentido daquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Só que, quando a gente avança um pouquinho aqui, ele diz assim, no verso 37. Aliás, no verso 36. Vamos ler juntos esse versículo? Sede misericordiosos, como também é. Com qual atitude que eu devo procurar alguém para tentar lidar com questões tão sérias do coração? Com a atitude de. Aquela atitude que eu li no verso 31 é de amor. Amor, mas também agora. Quem é o meu pai? O meu pai é o quê? Misericordioso. Então eu tenho que procurar uma atitude de misericórdia. Só que no verso seguinte, no 37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Irmãos, aí, Geraldo, vem uma questão delicada. Eu acho que nós lemos na época aqui o texto paralelo que foi Mateus 7. Em Mateus 7, nós fizemos um texto paralelo aqui na época, lendo sobre. Olha Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 1. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Verso 3. Nós estamos vendo um problema. No outro. Aí Jesus fala assim, falando para os discípulos dele, por que você está vendo esse cisco ou argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio? Último versículo, 4. Ou dirás, como dirás a teu irmão, meu irmão, deixa eu tirar esse argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. E aí vem o Senhor Jesus aplicando, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Em primeiro lugar, oração pela pessoa. Prepara o coração dela e prepara o seu coração. Segunda coisa, atitude de misericórdia. Terceira coisa, consciência dos meus pecados. Para que eu não vá com atitude de desprezo. E peco. Mais ou menos, Geraldo, por alto, essa ideia, meu irmão. Vamos para o terceiro? Que nós já tratamos, vamos só dar uma passada. 7 minutos para a gente pensar aqui no terceiro e último. Último lugar. Nós já vimos. Engano a respeito de quem? De mim. Engano a respeito do outro, do próximo. E a fonte de tudo? Engano a respeito. Irmãos, nós nos tornamos egocêntricos ou narcisistas quando nós tentamos nos enxergar sem antes nos enxergarmos diante da luz de Deus. Aí a gente não consegue perceber quem nós somos. Por isso que o narcisismo, ele é uma postura de uma pessoa enganada quanto ao próprio Deus. Para o narcisista, olha o foco dele. É ele, somente ele, é a medida de todas as coisas. O religioso ali da história, ele orava para quem? Orava de si para si mesmo. A postura dele é de alguém que desconhece completamente o caráter de Deus Pai. Ele usa a oração como uma forma de obter reconhecimento público
não como um exercício espiritual para trazer glórias a Deus. Aí depois vocês podem ler o texto. E aí vem em segundo lugar, que está na nossa revista, que o engano a respeito da pessoa de Deus produzirá em nós um reflexo, o engano a respeito de nós mesmos. O narcisista, ele é alguém que desconhece completamente duas coisas: o caráter e os atributos do Deus Criador. O narcisista parece que mistura o narcisismo com o egocentrismo, porque ele não quer dividir o seu amor com ninguém, muito menos com Deus. Porque o narcisismo é um projeto humano para o próprio homem, não é o projeto de Deus. Irmãos, eu lamento dizer uma coisa horrível. Todos nós nascemos narcisistas. Todos nós, porque o pecado nos faz assim. Desde a queda dos nossos primeiros pais, está na nossa revista também aí, nascemos com uma inclinação narcisista. Não é que nós nos tornamos, faz parte da natureza pecaminosa. O narcisismo é uma herança quase genética lá do Éden. Ele nos faz ter uma visão equivocada de nós mesmos, uma visão equivocada do outro e uma visão distorcida de Deus. Vamos pensar numa coisa? Abre Isaías 6, por gentileza, para a gente corrigir essas questões. Duas coisas em Isaías 6. Acho que ele está mencionado em algum lugar, deixa eu ver. Tá. No segundo parágrafo dessa terceira parte tem Isaías 6, 1 a 5. Olha o que diz: no ano da morte do rei Uzias, dá uma vontade de falar, né? Um ano de crise, sem liderança, sem governo, tudo desandando. Aí olha que experiência maravilhosa. Eu vi o Senhor. Sabe onde ele estava? Assentado sobre um alto e sublime trono. É uma visão assim, grandiosa. As abas de suas vestes enchiam o templo. A coisa era assim, absurda. Serafins estavam ao redor, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Os serafins, é impressionante, diante de Deus, cada com 2 asas ele cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E eles clamavam uns para os outros. Isaías está lá olhando, dizendo, eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, quando alguém entra num relacionamento com Deus, na luz de Deus, ele percebe quem ele é. Olha a percepção. Vamos ler o 5? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem corrige a nós do pecado do narcisismo? A pessoa, a majestade, a santidade de Deus brilha. Só que, quando reflete a luz do Senhor, ela é como se ela deixasse nós sem nenhuma máscara. Nos deixa assim, nus diante de Deus. E aí, então, o primeiro aspecto de Deus é o quê? Para corrigir o nosso narcisismo, a pessoa de Deus, quem Ele é, a santidade dEle. Veja onde Ele está, como Ele está sendo adorado. Quando isso reflete em nós, Ele mostra, mas que Deus impressionante. Olha o verso 6. Ele confessou o pecado. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos ler o 6? Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Está ele vindo. Verso 7, vamos ler juntos? Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela
tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o... Como é que nós podemos ser corrigidos? Na presença de Deus, contemplando quem Deus é, olhando o caráter dele, onisciente, onipotente, Deus e o caráter que comunica conosco, amor. Aqui nesse texto, quando ele vem em nossa direção e nos perdoa, é quando eu sou impactado, eu sou esmagado, eu sou trabalhado pela misericórdia de Deus. Deus me conquista pela sua misericórdia. Ah, mas eu não sou Isaías. Nós não somos, mas nós olhamos a cruz do Calvário. Ele não estava pagando por ele. É Deus querendo e agindo, nos reconciliando com ele. É Deus estabelecendo a ponte da amizade. Cruz. Aí quando eu sou impactado por isso, o meu egocentrismo e o meu narcisismo é trabalhado. E olha o que vem agora. Eu acho isso assim. Eu estou falando assim porque esse texto realmente, Aí ele vem e fala assim, olha, verso 7 lemos, olha o 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Está pronto para ouvir agora. Que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai comunicar o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade, a graça de Deus? Aí Isaías pega e fala assim, Senhor, entendi, mas chama outro. É assim que ele fala? Nada. Olha o que ele diz. Tem nada de egocentrismo, nem narcisismo nisso. Eis-me. Está falando isso para quem? Isso é conversão, irmãos. Isso é graça. Isso é, na linguagem moderna, isso é virada de chave. O ídolos para Deus. Do pecado para a misericórdia. E aí o que ele disse? Ele foi para uma missão árdua, que ele iria pregar, Isaías, é o chamado dele, ele foi pregar para o povo e o povo não iria ouvir. Mas era uma missão árdua. E às vezes nós vamos pregar para pessoas que não vão querer ouvir. Mas isso não muda o que devemos ser. Porque ser cristão é ter as marcas de Cristo no caráter, mesmo de forma imperfeita. É graça na nossa vida, trabalhando. E a gente, voltando para nosso estudo, diz assim, ó, a horizontalidade das nossas vidas, acabamos de ver isso em Isaías, a horizontalidade das nossas vidas, a relação nossa com os outros, não eliminará o narcisismo, enquanto não colocarmos a nossa vida em relação com Deus, ou seja, a verticalidade no prumo. Esse prumo passa por um novo, como acabamos de ver em Isaías, relacionamento com Deus. Assim, teremos o vislumbre de uma nova sociedade que surgirá a partir da vida de Cristo em nós. Que Deus nos dê essa bênção, que comece em cada um de nós e se expanda cada vez mais. Tudo bem? Passamos 3 minutos. Vamos ficar de pé, por gentileza. Se tiver uma pergunta ainda, eu acho, cadê o irmão Alisson? Acho que a gente já vai caminhando para o final. Teve alguém que chegou depois, que não foi dado as boas-vindas? Alisson, você deu boas-vindas para aquele nossos... Vem aqui, por favor.